Curso de Júlia, aula 9. Regex, expressões regulares, strings e arquivos. Manipulação de string, textos. Dado uma variável A que recebe uma frase, casa de pinho número 19, um pequeno texto. Então vamos ver, VA recebe casa de pinho 19. Type of VA é uma string e length, o tamanho de VA, é 19 caracteres. Vamos procurar um padrão. Então, usamos um for e each match, ele vai iterar em cada elemento da variável, da string. R é de regex, procurando um padrão A. Vamos procurar onde está a letra A. Então, o padrão vem sempre entre aspas duplas, na variável VA, que tem o texto. Println e match é o valor procurado. Então, se existir, ele vai imprimir o valor procurado. Colocamos aqui um texto na posição e offset, ele dá a posição do valor procurado na string. E end. Então, vamos ver, ele vai procurar o padrão A na variável VA. Então, ele acha duas posições, A na posição 2 e A na posição 4, que refere-se à casa. Certo? Podemos procurar um padrão e colocarmos dentro de uma variável, por exemplo, P. Estamos procurando o padrão P na string VA. Colocamos dentro da variável VA. Podemos transformar agora em regex. Existe uma função que transforma regex de VA em pad. A pad aqui é uma variável que significa padrão. Então, ele transforma o padrão P no regex P, entre aspas, P. E vamos agora procurar no texto. Então, usamos a função anterior, for e each match, pads. Pad aqui simplesmente tem dentro dela o padrão regex, tá? Em VA, na variável VA, e vai imprimir, se existir, o imatch e a posição dele. Então, o padrão P está na posição 9 aqui do texto. Só que essa forma não é muito explícita. É preferível usar o R e o padrão entre aspas, daquilo que estamos procurando. Vamos procurar outro padrão agora na variável A, no texto VA. Então, for e each, vamos procurar o que tem números dentro de VA. Então, ele fala número 19 na posição 19 da string. Vamos ver outro padrão. Vamos procurar a palavra pinho dentro da variável VA. Pinho na posição 9. Ele dá a posição da primeira letra. Tá? Vamos ver outro padrão. Vamos procurar espaços. Aonde existem espaços contra a barra S dentro de VA. Ele dá todas as posições. Na posição 5, 8, 14 e 18. Vamos ver outro padrão. Aqui agora temos uma lista que está entre colchetes. As vogais A, E, I, O. Aonde se encontram as vogais A, E, I, U? Dentro da variável VA. Então, A na posição 2 e 4, como já sabíamos, E na posição 7, I na posição 10, O na posição 13, e U não existe, então ele também não imprime nada. Substituição. Usamos a função replace. Então, replace na variável VA, substituímos a string pinho pela string pedra, usando o sinal de igual maior. Vamos ver isso, então. VA, casa de pinho número 19. Então, usamos a função
replace, substituir pinho por pedra. Ele substitui, passa a ser casa de pedra número 19, mas não alterou a variável inicial, VA. VA continua na mesma, porque as strings são imutáveis. Então, para fazermos a substituição, criamos uma nova variável, VA2. VA2 vai receber o resultado da substituição, né? Então, vamos ver aqui, de pinho por pedra. Então, casa de pedra número 19. VA continua o mesmo estado, mas VA2 agora, variável 2, tem agora casa de pedra. Poderemos também substituir o número. Então, VA2 substitui 19 por 23. É claro que aqui, dentro de VA, isso aqui não são números inteiros, são strings. Então, substituiu em VA2 agora, temos casa de pinho, número 23. Manipulação de vetores, arrays. Dado um vetor que tem 4 elementos, lima, uva, pera e maçã. Vamos ver isso. Então, V recebe lima, uva, pera e maçã. É um vetor de 4 elementos. Qual que é o type of V? É um vetor de string. O tamanho de length V é de 4 elementos, né? Então, vamos usar agora a função join. O que o join faz? Ele transforma um vetor, V é um vetor de 4 elementos, em string, usando o espaçamento. Quer dizer, cada elemento, né, vai ser transformado em um string com espaçamento em branco. Então, o que tem dentro de VA2? Agora é um string. Lima, uva, pera e maçã com espaço entre si. Type of VA2 é uma string e o comprimento dela, length. VA2 é de 18 elementos. Então, temos aqui o vetor original V, que tem os 4 elementos. A variável VA2, que foi usada a função join, que transformou o vetor em uma string, tá? Que nós já vimos. Agora vamos procurar um padrão. Vamos procurar for each. Vamos procurar pelo padrão E. Aqui está o join, que transforma o V, o vetor V, com espaçamento. O match e a posição, e o offset, a posição do padrão encontrado. Então, o E se encontra na posição 11, aqui, da string. Se procurarmos um padrão uva, uva está na posição 6. Ele coloca aqui a posição da primeira letra, na posição 6. Então, vamos acrescentar mais um elemento ao vetor V. Então, usamos a função já conhecida push, exclamação. Vamos acrescentar em V mais um elemento uva. Pronto. V agora tem 5 elementos e uva está repetido. Ao repetirmos o comando e procurar uva, ele indica as duas posições. Então, dado o vetor V, que agora tem 5 elementos, lima, uva, pera, maçã e uva. Uva está repetido. Podemos usar a função find freeze. Procure a primeira ocorrência do padrão uva em V, em vetor V. E ele dá posição 2, correto. Posição 2. Mas se usarmos a find all, procure todas as posições do padrão uva em V. E ele dá posição 2 e 5, correto.
Então, vamos agora usar o for each. Então, vamos procurar o padrão uva dentro do vetor v. O join aqui transforma em string, em texto. O imatch, tá? Imatch na posição, usando find all, uva no vetor v. Então, ele dá lá uva na posição 2 e 5, 2 e 5, conforme é uma posição de vetor. Para não termos que repetirmos o padrão procurado, o padrão está aqui uva e está sendo repetido aqui. Podemos usar o imatch. Então, o padrão é colocado aqui, é encontrado e aqui find all, procura o imatch dentro do vetor v, enquanto que aqui o join faz a string. Então, é a mesma resposta anterior. Vamos procurar um padrão. Então, it, o padrão começa com P e palavras, tá? Então, encontramos pera na posição 3 do vetor. Podemos procurar outro padrão, o padrão L. E esse I aqui é de ignore case. Então, porque aqui está L em minúsculo e lá no elemento Lima está com L maiúsculo. Ainda assim, ele acha Lima. Se retirarmos a condição I de ignore case, aí ele não acha. L minúsculo ele não acha. Só se mudarmos para L maiúsculo. Ponto. Aí ele acha. Ou poderemos procurar L, que começa com L ou mais, ou aqui tem um pipe, ou P, ou mais. Então, encontramos Lima e pera pertencente ao vetor V. E o I aqui de ignore case. Manipulação de arquivos. Dado o arquivo arc3.txt, então usamos o comando run para acessarmos um comando do bash. Entre crases, atenção crases, cat arc3.txt, quer dizer, o conteúdo do arquivo. Tá? Se usarmos também a função do bash WC, que é o work count, que é contador de linhas em arc3.txt, vemos que ele é um arquivo de 7 linhas. Para trabalharmos com arc3.txt, primeiro temos que abri-lo. Então, chamamos a função open, abra o arquivo arc3.txt no modo R de read. Crie o rótulo file. Readlines, leia todo o rótulo file e coloque dentro de V. Então, transformamos um arquivo em um vetor. Type of V. V é um vetor. O tamanho de V. Length V. 7. Exatamente as mesmas 7 linhas do arquivo. Então, cada linha do arquivo foi transformada em um elemento de vetor. Vamos usar agora a função join. Vamos transformar o que era um vetor em string, usando o separador contra a barra N. Então, ele pegou as linhas e transformou em um string para a gente encontrar padrões. Vamos procurar um padrão. Então, aquela que começa com A, maiúsculo ou mais. E o separador é o contra a barra N. Então, ele encontra Ana, 25 anos, sexo feminino, na posição 3 do vetor, quer dizer, a linha 3. Tá?
Vamos agora procurar um outro padrão. Quem começa com E? Como temos mais de um elemento que começa com E, ele tem Ema e Eva, sendo que o vetor está lá. Ana está na posição 3, Ema e Eva, posição 5 e 7. Vamos ver mais um padrão. Quem começa com R ou O, eu coloquei o RO minúsculo aqui é o pipe aqui de ou, e o I aqui é de ignore case. Então são dois elementos, Rui e Otto. Vamos ver? Rui e Otto na posição 4 e 6. Né? Vamos ver mais algum padrão. Aquele que termina com M. Então são as pessoas do sexo M, masculino. Então, Rui e Otto. Vamos procurar o padrão 17. Quem tem 17 anos no arquivo? Então, Ema 17 na posição 5. Posição 5 é a linha 5. Quem tem 17 ou 25 anos? Então, duas posições. Ana, 25 e Ema na posição 7. Ana na posição 3 e Ema na posição 5. Para colocarmos um valor de um padrão encontrado dentro de uma variável, então, dado o vetor V aqui, então, usamos a função sprint do cria um rótulo I/O. Aqui encontramos um padrão for i in. Encontramos um padrão A dentro de V. E print. Aí colocamos o rótulo I/O e match. Então, o que acontece? Colocamos dentro de VA o padrão procurado, que era Ana, 25, feminino. Para alterarmos um elemento do vetor V, então, em V índice 3, temos Ana, 25 anos, feminino. Para alterarmos esse nome, então, usamos a função replace. Então, replace V índice 3 vai receber o que estava em V índice 3, que transforme a string Ana em M. E aí, transformou em M. V agora tem M. Foi alterado. Escrevendo um novo arquivo com o vetor V modificado. Então, primeiro usamos o comando open para abrir um arquivo. Vamos criar um arquivo arc6.txt no modo W, escrita. Criamos um rótulo I/O. Vamos iterar agora for i in de 1 até o comprimento de V. Então, estamos iterando no array V, print I/O, estamos escrevendo I/O, estamos escrevendo em arc6.txt, V índice I. O end aqui, o primeiro end é para o for e o segundo end é para o comando open. Então, criamos um arc6.txt com novos valores. Então, verificando o conteúdo do arc6.txt, temos que ele teve a linha alterada de Ana 25 para M. E é isso.